Boa noite a todos os irmãos, paz do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos ao nosso mini curso de ocultismo e batalha espiritual. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, se vai precisar de um microfone aqui. Não sei se eu... Tá bom assim? Acho que talvez sempre tem... Fica melhor, né? Isso, muito bem. Muito bem, eu espero que vocês estejam bem empolgados para essas próximas terças-feiras. Hoje, próxima terça e a outra terça, nós estaremos trabalhando este assunto. Um assunto importante, um assunto urgente, um assunto necessário para que todos nós possamos estar vigilantes. Uma coisa importante a ser dito, gente, é que nós cristãos, nós não podemos perder a vigilância, porque tudo no mundo existe uma espiritualidade sempre presente na cultura, da sociedade, e nós vivemos isso todo dia, porque nós não moramos em Marte, ou nem na Lua, nós moramos no planeta Terra, moramos no país Brasil, no mundo ocidental, onde tem todas as suas nuances de espiritualidade, e por isso que o cristão, ele vive em batalha espiritual. E quando a gente fala de batalha espiritual, nós precisamos ter muito cuidado quando falamos sobre isso, porque tem muitos pastores e missionárias que são muito neuróticos com essa questão de batalha espiritual, porque vê demônio em cada esquina. Não é bem assim. A batalha espiritual existe, é uma realidade, mas batalha espiritual, ela acontece todo dia. Necessariamente você não precisa de ter uma coisa específica, um problema específico do qual você nota e diz assim, não, eu estou em batalha espiritual. Nós estamos em batalha espiritual sempre. E eu quero até mesmo dar os parabéns para o nosso querido pastor Lucas, que desafiou a igreja a estar aqui, fazer esse curso. Eu espero que seja muito proveitoso para vocês. Eu fiz procurei fazer um resumo do curso que eu tenho ministrado no seminário e acredito que vai ser um resumo muito interessante. Vocês fiquem à vontade para me fazer perguntas, porque eu sei que eu vou falar coisas que vocês nunca ouviram e vou fazer algumas afirmações aqui que vai chocar contra aquilo, vai estar em rota de colisão com aquilo que você sabe e acredita. Por isso que é importante esses cursos, porque traz uma nova dinâmica na vida da gente. E eu gostaria de começar com uma oração, depois eu gostaria de ler um texto da Bíblia com vocês. Oremos. Senhor, obrigado por esta oportunidade maravilhosa que temos de estar aqui, e todos nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Vamos falar de assuntos importantes sobre ocultismo, magia negra e batalha espiritual. Nós oramos para que o sangue de Cristo esteja nesse lugar, Senhor. Oramos para que nenhuma potestade do mal venha atrapalhar esse tempo aqui, que nós possamos ter a mente cativa à Sua palavra e que os nossos corações estejam prontos para ouvir do Senhor. Que o Senhor Deus nos guarda, nos protege de todo o mal, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus, amém. Vamos começar abrindo a Bíblia no livro de Efésios capítulo de número 6, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12. Vocês podem já fazer as suas anotações, eu gosto de ver vocês assim com caderno e caneta na mão. É muito importante isso. Caderno e caneta, que beleza. Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim a palavra de Deus: porque a nossa luta, luta de quem? De quem que Paulo está falando? Cristãos. Ok? Porque a nossa luta, a luta do cristão, não é contra o sangue e a carne. Então o problema nosso nunca são pessoas. O problema nosso nunca são
gente que são ruins. Não, o nosso problema não é esse. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Aqui ele já está dizendo que esse mundo não é um mundo de luz. Ele já começa descortinando o ocultismo, falando que o mundo é tenebroso. É um mundo de trevas, é um mundo onde a escuridão está presente. Preste atenção, meus irmãos e irmãs. Nós somos mais inimigos do mal, das trevas, do que as trevas nosso inimigo. Porque quando nós e a fé cristã chegou, as trevas já estavam aqui. As trevas imperaram no mundo desde os nossos pais. Quando os nossos pais pecaram diante de Deus, e quando os nossos pais fizeram um péssimo negócio com a serpente, as trevas começou a dominar o planeta. E não somente trevas na vida do homem, mas trevas no planeta mesmo. A própria Bíblia vai dizer, pela boca do profeta Isaías, do qual nós vamos falar muito desse texto agora no Natal, e o povo que andava em trevas viu grande luz. Então nós somos mais inimigos das trevas do que as trevas nosso inimigo. Nós estamos para desafiar as trevas, e não o contrário. Quem tem que fugir de alguém são as trevas que têm que fugir de nós, e não nós fugimos das trevas. Então as trevas estão aqui porque a luz se afastou. Isso é importante falar. Quando você vai ler a Escritura, você vai ler qual foi a primeira coisa que surgiu no universo. Primeira coisa que surgiu no universo. Haja luz. Então qual foi a primeira coisa? Luz. Mas o sol só foi feito no quarto dia. Que luz é essa? Essa luz é a luz da glória de Deus. Então, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo debaixo de sua luz, ou debaixo da sua glória. A glória de Deus iluminava o universo. A glória de Deus iluminava o planeta. Deus cria o planeta, povoa o planeta, Ele cria os animais, cria a fauna, a flora, e por fim cria o ser humano. E enquanto o pecado não está presente no planeta, o homem vivia debaixo da luz, ou da glória de Deus. Quando o pecado entrou, essa luz se afastou do planeta, e o que sobrou? Onde não tem luz, o que sobra? Trevas. Preste atenção, escuridão não existe. Trevas não existem. O que existe é a falta de luz. Então a treva como agente, ela não existe. O que existe é a falta da luz. Nós estamos aqui. Se apagar as lâmpadas, fica tudo escuro. Por que fica escuro? Porque as trevas estão presentes? Não. Fica escuro por quê? A luz se apagou. É mais ou menos isso que aconteceu quando houve o pecado. A luz, ela se afasta, as trevas tomam conta e o povo fica em trevas. E o Isaías vai dizer isso. Até que vem Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? João 8,12, o que diz? Disse o Senhor, eu sou a luz do mundo. Ou em outras palavras, Jesus Cristo, Ele é a glória de Deus outra vez, brilhando no planeta. Aí a gente pode entender que Jesus Cristo se tornou o grande ele foi o grande intromissor na história. Ele não foi convidado a estar aqui. Ele veio aqui para banir as trevas. Como que você pode banir as trevas? Emitindo luz. Então você começa a perceber que a batalha espiritual, ela está presente onde tem luz. Quem é que tem luz? Aquele que conhece Jesus Cristo. Então nós somos pontos de luz do planeta. Onde tem um ponto de luz, sou eu e você.
Isso é batalha espiritual. Agora olha que interessante. Ok para os irmãos? Aí o que diz aqui as Escrituras? Diz aqui, continuando a leitura, deste mundo tenebroso, por isso que o mundo ele é tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E eu quero terminar aqui a introdução falando desse texto, é a palavra dominadores. Essa palavra no grego é cosmocrator. Cosmocrator, cosmo é mundo, sistema. Krator é de poder. Então, dominadores é um poder que domina o sistema. Em outras palavras, cosmocrator é aquele agente que puxa as cordinhas. É aquele agente que dá ordens. É aquele agente que organiza o sistema e leva o sistema à coletividade. Falando mais politicamente, por exemplo, o prefeito de uma cidade, ele é um cosmocrator. Porque ele é aquele que puxa as cordinhas, é aquele que tem os seus assessores, que tem o seu secretariado, que tem o secretário de saúde, o secretário de educação, né, a segurança. Então ele é o cosmocrator, ele é o executivo, ele olha tudo, o sistema, ele olha o que tem que ser feito no sistema, então ele dá ordem, os seus secretários vão cumprindo a ordem dele, porque ele é o quê? O quê? Cosmocrator. O governador de um estado é o cosmocrator. É aquele que está atrás da mesa dando ordens. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ele tem um plano e põe os seus secretários para executar o plano. Cosmocrator. O apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, a nossa luta é contra o cosmocrator. Quem é o cosmocrator? Satanás. Satanás. Então, o cristão, a pessoa, quando ele entrega a vida a Cristo, quando ele se torna um cristão, ele sai do estado de rebeldia, ele sai do estado de trevas e passa a viver na luz. A partir desse momento, desta conversão, ele passa a ter batalha espiritual. Ok, meus irmãos? Alguma pergunta? Esteja à vontade. Está indo bem para vocês? Ok? Alguma pergunta? Muito bem, vamos continuar aqui. Nosso slide vai dizer o seguinte: no início da nossa jornada, vamos mergulhar nas profundezas do desconhecido, explorando o território obscuro do ocultismo, bruxaria e espiritismo. O interesse da procura pelo ocultismo é um dos sinais dos tempos do fim. 1 Timóteo 4:1. E o Espírito Santo nos alerta que nos tempos do fim, alguns se desviarão da fé, voltando para espíritos enganosos e doutrina de demônios. Desde o início da nossa evolução, os seres humanos acreditam no sobrenatural. Os humanos antigos, incapazes de explicar e medir racionalmente certos fenômenos, começaram a acreditar em agentes ocultos para entender o mundo ao seu redor. Eventualmente, essas crenças evoluíram para incluir entidades como deuses, deusas, espíritos, demônios, anjos, monstros e bruxas, todos os quais poderiam impor a sua vontade no mundo. Então, significa que os primeiros humanos, eles entendiam que havia forças maiores do que eles estavam vendo. Existiam coisas que eles não poderiam explicar visivelmente. Então, houve um entendimento de que essas forças misteriosas e ocultas, elas estão presentes no mundo para nos ajudar. Então, aí trouxeram à tona isso que nós estamos trabalhando. E aí a gente entra naquilo que se chama espiritualidade. Espiritualidade, conjunto de princípios e práticas que caracterizam a vida de um grupo de pessoas referido ao divino, ao transcendente.
é a propensão humana de buscar significado e transcendência. Espiritualidade é o que faz o ser humano ser um ser humano. Espiritualidade é a parte que existe em nós, não vou dizer dentro de nós, mas em nós, presente em nós, que nos ajuda a tentar entender o significado da vida. Quando as pessoas passam a pensar na vida, a filosofar sobre a vida, a questionar a vida, isso é a sua espiritualidade que está latejando, que está buscando, que está procurando, que quer resposta. Isso é espiritualidade. Todos nós temos espiritualidade. Até um ateu tem espiritualidade. Ele pode até dizer que não acredita em Deus, mas ele acredita numa outra coisa. Qual é? Sorte. Sabe o que é sorte? A sorte é uma deusa. Porque quando as pessoas confiam nela, isso é uma espiritualidade. Ou a pessoa fala bem assim, não, eu tenho, vai que vai dar, eu desejo boa sorte para você. Na verdade, sorte nada mais é do que uma deusa, é uma divindade. Ou seja, a sorte são forças ocultas que eu desejo que eu tenha para que eu tenha êxito em alguma coisa que eu faça. Como você vai definir sorte? O que é sorte? Não é errado falar boa sorte. Não é a melhor maneira. Então, em vez de você falar boa sorte para você, você diga Deus te abençoe, Deus seja contigo. Porque a sorte, se você entender assim, como é que você define sorte? Só tem uma definição para ela, é uma entidade. Ela é uma espiritualidade. Por isso que eu falo, irmãos, há muitas espiritualidades das quais a gente nem imagina. Né? Então, como você não pode saber o que é a sorte, mas se você deseja boa sorte, então, boa sorte é uma confiança que eu tenho em uma espiritualidade que as coisas vão dar certo para mim. E a sorte, ela era tratada como divindade na antiguidade. Ela era uma divindade mesmo, tinha adoradores. A deusa sorte. Os gregos adoravam a sorte. Né? Então, foi bem a Aline falar que sorte é uma coisa que a gente não deve desejar para ninguém. A gente deve desejar a bênção do Todo-Poderoso. Então, o ateu, ele diz, não crê em Deus, mas ele tem uma espiritualidade que pulsa dentro dele. Então, ele não diz que ele crê em Deus, ou em santo, ou em anjo, ou nessas questões, mas ele crê na sorte, ele crê que vai dar certo, por via das dúvidas. Fulano, e aí, como é que você vai fazer? Eu não sei, mas deseja a sorte aí para mim, viu? Por via das dúvidas é bom, né? Então, todo mundo tem uma espiritualidade. Porque a gente tem que fazer o quê? É isso que eu vou falar agora. Espiritualidade, seu eixo principal e norteador é a noção de bem e de mal na vida e na existência. Então, o que é espiritualidade? Então, quer dizer que o bem ou o mal que existe na vida, ela só pode ser definida e ela só pode ser encontrada pela espiritualidade. Nós vivemos em espiritualidade. Por exemplo, esse sinal aí você conhece, não é? Que sinal é esse aí? É o sinal do Yin Yang dos orientais. O que representa esse sinal? Opa! Quem foi que falou para os orientais que existe bem e mal? O que falou? Quem falou para eles que tem espiritualidade? Já falei, né? Quem foi que falou que existe o bem e o mal? A espiritualidade dentro dele. Então você pode observar que a presença do bem e do mal está presente em todas as culturas. Ora, se essa noção de bem e mal está presente em todas as culturas, isso significa que todos os seres humanos, não importa a cultura em que viva, e não importa em que época que ele esteja, existe uma coisa que nos liga. Tem uma coisa que nos une. Como é o nome dessa coisa? Espiritualidade. A espiritualidade está presente em tudo, gente. A espiritualidade, ela está presente na cultura, ela está presente na filosofia, ela está presente na política. Você não pense que as ações dos seres humanos são frutos apenas de ações antropológicas. Não.
Todas as ações e tudo que a sociedade cria, ela cria por causa de uma espiritualidade. Tem espiritualidade onde você não imagina. Então, repetindo, nós temos espiritualidade na cultura, nós temos espiritualidade na política, nós temos espiritualidade no entretenimento, nós temos espiritualidade no cinema, nós temos espiritualidade nas músicas, nós temos espiritualidade nas propagandas, nós temos espiritualidade em todos os lugares. A questão é, como que eu vou canalizar a verdadeira espiritualidade? Como que eu busco isso? Então, o que eu já falei, eu trouxe um exemplo para vocês, a espiritualidade da Torá. Por que eu estou falando de espiritualidade? Porque é necessário a gente saber essas coisas para a gente entender batalha espiritual. Sem entender a base, não tem como você entender o todo. E outra, eu sou professor, né? O professor não ensina do meio para frente. O professor ensina nas origens das coisas. Por exemplo, a espiritualidade da Torá. O que era a Torá? Alguém pode dizer o que era a Torá? Hã? Pode dizer? Mais alto? O quê? As leis, o que mais é a Torá? Todo o Antigo Testamento. As leis, os profetas e os livros chamados sapienciais. Quais são os livros sapienciais? Os livros de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Então são chamados livros sapienciais. Então pega os profetas, as leis e os sapienciais formam a Torá. A Torá é a forma concreta da salvação, sua materialização, sua imersão na consistência do tecido social. É o contramundo de Deus que se eleva ante as sociedades do mundo, estruturados a partir do pecado. Com o passar do tempo, a particularidade da Torá foram repensadas para que a vontade social de Deus em relação ao seu povo mantivesse sua identidade. Então, se você pegar a Bíblia no Antigo Testamento, qual é o seu nome? Hã? Lara? Lara. A Lara diz, as leis. Se você pegar as leis que Moisés escreveu por Deus, não são só os 10 mandamentos. Você ali tem leis sociais. Você tem lei de proteção à mulher, lei de proteção à criança, lei de proteção à viúva, lei de proteção ao órfão, lei de proteção ao estrangeiro. Tem leis com referência a situações financeiras, a empréstimos, a juros. Então, o Antigo Testamento, ele é a base, preste atenção, ele é a base da sociedade judaica. E a base da sociedade judaica era a palavra de Deus. Veja, todas as outras sociedades, a base delas é o pecado. Então, a espiritualidade de uma sociedade cuja base é o pecado, você pode esperar o que não é bom dessa sociedade. Mas o povo de Israel não. A sociedade foi criada a partir da Torá. Então, é a Torá que vai dizer como que você compra, como que você vende, como que você paga, como você recebe. É a Torá que vai dizer como que a mulher vai ser cuidada, como a criança vai ser cuidada, como vai ter segurança. É a Torá que vai... Enfim, a Torá é que dizia em como que a teia social vai ser construída. Então, a Bíblia, ela não é só um livro espiritual. O Antigo Testamento não é só leis morais. Há leis de várias naturezas para que a sociedade judaica tenha a sua espiritualidade sadia. Ok? É só para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? A espiritualidade muda em função da influência espiritual vigente que está presente nas religiões, pois cada uma traz noção diferente do que seja bem e mal. Você chega numa religião budista, o que é o bem e o mal para eles? Chega numa religião shintoísta, qual é a questão do bem e mal para eles? Chega no Islã, qual é a ideia que eles têm de bem e de mal? Agora, preste atenção, todas as sociedades, como tem uma espiritualidade e a noção de bem e de mal é fruto de uma espiritualidade, então por onde pende essa sociedade, ela vai ter a sua base sobre o que é bem e mal. Mas a sociedade nossa ocidental, ela é fundamentada em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o paradigma do Ocidente. E Jesus Cristo, a partir dele, ele diz o que de fato é bem e mal. É a espiritualidade que nós estamos vivendo.
Alguma pergunta? Está indo bem para vocês aí? Alguém está com sono? Não. O pastor Lucas falou que vocês vão ficar comigo até meia-noite? Não? Vamos adiante. Hoje chamamos, embora a humanidade deva buscar a transcendência em Deus por causa da queda, muitos a buscam em outro lugar. Se alguém está entrando em contato com o reino espiritual à parte de Deus, está interagindo com a única outra realidade espiritual que existe, a de Satanás e seus demônios, o mundo do ocultismo. Então, se uma pessoa busca uma espiritualidade que não seja em Deus, se a espiritualidade não é em Deus, é de ocultismo. Não existe outra fonte de espiritualidade. Não há outra fonte de espiritualidade. Ou essa fonte é Deus ou o ocultismo. Ok? Nunca esqueçam isso. Sim. É o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não é? Então, o temor a Deus é um dos fundamentos inclusive, o temor a Deus está escrito no livro dos Provérbios, que fazia parte dos livros sapienciais, cuja a Torá, ela edificava a sociedade. Né? Muito boa. Hoje chamamos essas coisas de ocultismo, que em seu sentido mais amplo se refere a qualquer coisa que seja desconhecida. A palavra vem do latim occultus, que significa clandestino, oculto ou secreto, algo oculto, secreto, sobrenatural ganha vida. Exemplo dessas práticas incluem magia negra, espiritismo e satanismo. A magia ou feitiçaria desempenhou um papel marcante na vida do Antigo Oriente Próximo. O ocultismo é caracterizado por ser um tipo de conhecimento sobrenatural e secreto, que está além do conhecimento empírico, envolver a magia, a alquimia, a cabala, a astrologia, o espiritismo e a adivinhação, ter influências das religiões e filosofias orientais, como o yoga, o hinduísmo, o budismo e o taoísmo, ser relacionado com o misticismo e o esoterismo. Em sua interação moderna, as práticas ocultas se concentram em aproveitar esses poderes ocultos e dobrar as leis da natureza para beneficiar a si mesmo. Estas práticas abrangem várias disciplinas, incluindo magia, espiritualidade, alquimia, astrologia, adivinhação, todas consideradas pseudociências hoje em dia. Alguma pergunta? A magia e o ocultismo, e é importante que vocês prestem atenção nisso, a magia e o ocultismo, ela começou no Oriente. Lá é o berço do ocultismo. Hoje ainda vou falar por que o ocultismo começou no Oriente. Ok? Estou falando muito disso. Isso aqui é um prato coberto com palavras abençoadas que se acreditava trazer prosperidade ao dono. Isso está escrito em fenício. Israel não tinha essa questão, né? No mundo ocidental, o ocultismo geralmente evoca conotações malignas associadas à feitiçaria, convocação dos mortos e sacrifício ritual. Em algumas das culturas orientais, no entanto, religião e ocultismo são frequentemente misturados em uma forma moralmente neutra. Qualquer experiência sobrenatural positiva vem de Deus por seu poder, não pelo nosso. Não possuímos dons de adivinhação ou magia. Exemplos como a experiência fora do corpo de Ezequiel e a interpretação dos sonhos por Daniel e Josué aconteceram pelo poder de Deus. Então veja, opa, surgiu uma água do nada aqui? O anjo do Senhor trouxe. Obrigado, papai. Então veja, meus irmãos e irmãs, o ocultismo, ele começa a trabalhar na vida do ser humano de uma maneira muito calma, muito pacífica, muito serena, mas ele vai tomando contornos assim de uma atração
porque como diz ali o slide anterior, ele tem uma proposta de mover a natureza ao meu favor. Então, ele tem uma proposta de que eu resolvo os meus problemas muito rápido. Ele tem uma proposta atraente, ele vai resolver. Puxa, eu vou orar a Deus, eu vou ter que esperar Deus responder, mas eu preciso para ontem, como é que eu vou fazer? Então ele vai no ocultismo, ele procura a magia negra, ele procura estar sabendo disso. Veja bem, preste atenção no que eu vou dizer para os irmãos. O ocultismo ele fortaleceu muito como eu falei agora, no Oriente. O judeu, preste atenção no que você vai ouvir, tá? O judeu, ele não acreditava na existência de Satanás. A cultura judaica não acreditava. Aí você me pergunta, não, pastor, e a serpente do jardim? Vou chegar lá. Eu preciso da sua atenção. O judeu entendia o seguinte: lá no jardim do Éden, tudo era literal. Deus existia de verdade, Adão e Eva existia de verdade, tudo lá era de verdade, menos a serpente. A serpente, na cultura judaica, eles vão interpretar dizendo o seguinte: não, a serpente não era o diabo não existe. A serpente é o que eles vão chamar de Yetzer Hará. Yetzer Hará significa inclinação para o mal. Então, por que Adão e Eva caíram ouvindo a serpente? Não, eles não ouviram a serpente, eles ouviram a sua inclinação para o mal. Então, a serpente não existiu. Na verdade, a única coisa simbólica no cenário do Éden era a serpente. Então a serpente não existia. A serpente era um símbolo da inclinação do homem para o mal. Ok? Isso é que o judeu antigo acreditava, a teologia acreditava. Aí você vai perguntar assim, não, mas por que o judeu não acredita em Satanás? Porque o judeu vai dizer o seguinte: se Satanás existe e o mal existe por causa dele, Satanás é Deus. Mas no monoteísmo judaico não tem espaço para outro Deus, só tem um Deus. Por isso que você vai ler o profeta Isaías com Deus dizendo assim: eu faço bem e crio o mal. Aliás, é uma perguntinha chata quando alguém pergunta para o pastor: pastor, como é que Deus cria o mal? Ele diz que cria o mal. Bom, na verdade Deus não cria o mal. Na verdade é que o judeu não acreditava que existia Satanás, e então Deus absorveu essa ideia para não levar para eles uma ideia que eles não iriam entender. Então Deus se convencionou a isso, e você vai ler vários textos da Bíblia, o Espírito do Senhor, o Espírito do mal por parte do Senhor, não é? Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: no ano aproximadamente 606, 610, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva 50 mil judeus escravos para a Babilônia. Vocês sabem disso, não sabem? Esses judeus que vão para a Babilônia, e a Babilônia ficava onde? No Oriente. A cultura do Oriente era uma cultura que acreditava em espíritos malignos e demônios. Aqueles judeus que ficaram ali se aculturaram com isso. E nessa cultura deles, crendo em demônios e crendo no mal, quando eles retornam 70 anos depois, claro que um ou outro era o velhinho, mas os que nasceram na Babilônia e que vão voltar para Jerusalém, eles já vão com essa ideia que existe demônios e Satanás. Aí você vai ver que há textos na Bíblia, no Antigo Testamento, que não fala de Satanás, mas há textos na Bíblia que falam de Satanás. Por exemplo, o livro de Jó. Não fala de Satanás? Não é?
Então, Satanás entrou na presença de Deus, Satanás e tal. Por quê? O livro de Jó foi escrito no 5º século antes de Cristo, ou seja, o livro de Jó foi escrito depois do cativeiro babilônico. Então, o autor do livro de Jó acreditava na existência de Satanás e acreditava na existência dos demônios. Então, todos os textos do Antigo Testamento que você vai ver e que você vai ler, que tem relação com Satanás, é porque esse livro foi escrito depois do cativeiro babilônico. Antes, não. Isaías, nós vamos estudar isso talvez semana que vem, quando Isaías fala de Satanás, ele fala, ó, como cai do céu, ó, a estrela da manhã, e tararé, tararé, tararé. O Isaías não sabe do que ele está falando. Ele não sabe do que se trata. Ezequiel 28, quando fala também da queda de Lúcifer, ele também não sabe do que está acontecendo. Mas ele escreve, inspirado por Deus. E é interessante essas questões. Então, irmãos, aí, o que acontece? O ocultismo, ele começa a ser crido entre os judeus. E alguns começam a praticar, porque vem importado do Oriente. Ok? Alguma pergunta? Eu vou passar para o slide número 2, pastor. Perguntaram sobre toda sorte de bênçãos que está na Bíblia em Efésios. A palavra sorte ali que está escrito em Efésios, ele não tem o sentido de sorte como a conhecemos e como os pagãos conheciam. Na verdade, a palavra sorte que está ali, ela não tem nenhuma relação com fluidos bons. Ela tem a ver com qualidade. Ela tem a ver com quantidade. É a mesma questão que você fala assim, eu desejo que Deus te abençoe completamente. É um advérbio de intensidade. É uma coisa assim, eu quero que todas as coisas de Deus maravilhosas venham sobre a sua vida, que está traduzido por sorte. Por exemplo, você tem que entender a palavra no seu contexto. Se eu falar bem assim, o Gustavo está com espírito de porco. Ele é palmeirense? Você é palmeirense? Você é palmeirense, cara, eu sabia. Agora eu pergunto para você, porco tem espírito? Mas por que a gente fala fulano está com espírito de porco? Claro que é uma expressão, é uma figura de linguagem. Então existem muitas palavras que são figuras de linguagem na Bíblia. Existem mais de 80 mil figuras de linguagem na Escritura. E essa sorte de bênção é uma figura de linguagem. Ou você acha que Deus tem olho? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ou você acha que Deus é uma pedra? O Senhor é como uma rocha. Ou você acha que o Senhor é uma galinha? Quantas vezes eu quis ajuntar como uma galinha? Não, são figuras de linguagem. Então, você tem que observar a palavra dentro de um contexto. Então, naquele contexto, está falando de diversidade de bênçãos de Deus, de quantidade de bênçãos de Deus. É nesse sentido, ok? Beleza? Sim. Você falou da serpente, no Eu caso. vou terminar com ela agora. Pode falar. Seria no sentido figurado, então. Não, para o judeu eu estou falando. Não, para o judeu. Foi bom você falar. Eu ia terminar da serpente agora. A gente só sabe que essa serpente era um ser e se chama Satanás, porque é João que vai dizer isso em Apocalipse 12. Quando o texto vai dizer, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Se não é João para falar aquilo, a gente não quer saber quem era a serpente, sabia disso? Se João não revela, nunca saberíamos quem era a serpente.